Olá, sejam bem-vindos ao podcast Energia Vibracional, mais um episódio maravilhoso. Eu sou Ana Vitorino e hoje temos aqui o top dos tops, o mago das artes, o grande, maravilhoso Atílio Conago, que eu sou mega hiper fã. Muito obrigada, Atílio, por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Nossa, muito honrada de estar aqui, emocionada, fã número 1. Não posso falar número 1, senão vai ter briga, né? Mas tudo bem, estou lá, uma das número 1. Vamos lá, por favor, eu queria saber como é que começou a sua jornada na arte, como é que... Conta pra gente, por favor. Bem, eu acho que ela começou desde que eu me entendi um pouco por gente, não é? Eu sou de uma família de descendentes italianos, não é? Uhum. Meu avô, parte do meu pai era italiano, então eu já sou ainda a segunda geração e de um período de uma vila muito pequenina, né, de interior, né, que a religião católica era muito forte. E o pai, naquele período, isso eu estou falando da década de começo de 60, né? E o pai assinava a revista O Cruzeiro. Né? Então, eu já comecei a colecionar, né? Já fui fazendo uns encartes do que saía na revista O Cruzeiro, dos grandes artistas. Nossa, que legal. Então eu já conhecia Michelangelo, Rubens, Renoir e tudo mais que saía com matérias grandes, com bons artigos. A gente era de uma família, né, de recursos menores, então eu nunca sabia se eu poderia ou se eu iria, embora meus irmãos todos, né, fossem saindo para estudar. Meu pai era alguém completamente fora, não é, da curva para um homem daquele período, sim, não é, dono de uma família enorme, não é, e ele sempre incentivou muito, não é. Então foi um período, o que agora são os cursos EADs, não é? Então tinha em São Paulo dois grandes que eram institutos, era o Instituto Universal e o Instituto Hollywood, que tinham cursos por correspondência. Olha, que barato. Então, eu fiz um curso de desenho artístico e publicitário por correspondência, né? E era aquela mesmo, de receber uma apostila, de fazer os exercícios, colocar no envelope, ir para o correio. Aí, 2 semanas depois, né, eu recebia um envelope de lá com uma segunda apostila com o que eu mandei corrigido com lápis vermelho. E a partir daí eu comecei a fazer pinturas, não é? Então, se eu tinha material e tudo mais, era meu pai que, não é, tinha que ir à Colatina para quando eu ia fazer as compras para a loja. Ele tinha uma loja de tudo, aquelas lojas de secos e molhados de interior. E ele vinha com material de pintura. Não é? A tinta que tinha naquele período, tinta a óleo, não é? A tinta a óleo, pincel, muito óleo. telas e tudo mais. Então eu já comecei. Então, ele que escolhia. Que loucura. E aí eu já comecei a trabalhar com figura humana, não é? Era um período que tinha um livro de poemas bastante veiculado do Gilbran, Camila Gilbran, não é? E que tinha ilustrações lindas com figuras humanas. Olha que espetáculo. Só figuras nuas. Eu já comecei a pintar figuras nuas, não é? Sem o menor problema. E meus irmãos já tinham saído de casa, então um dos quartos virou um ateliê. Tinha uma mesa. Olha que legal. E onde eu mantinha as coisas. De maneira que eu já comecei, não é, no mundo da arte. Isso foi super importante porque depois, em 72, não é, em 73, aí eu fiz o vestibular, não é, aqui para a universidade para o curso de arte. Na UFES, não né?
Então, pela família, né, eu seria engenheiro, que já tinha 2 irmãos meus, já tinham ido para Viçosa, já fizeram engenharia lá na Universidade de Viçosa. Aí eu fiz um vestibular, não é, para acalmar todo mundo, para engenharia. Era um período que tinha um curso bastante famoso em Governador Valadares, não é? De engenharia. Meus amigos lá do cursinho iam para lá, eu fui junto, fiz, não é? Mas conversei com minha mãe e não se opuseram, então eles já vinham bancando, né, já estavam alguma vendo coisa, a sua... não é? Só conversou seriamente comigo que o que a família faria para a gente sempre era bancar um curso superior. E a partir daí está por sua conta. É contigo, então, se eu queria fazer arte, tudo bem, mas eu sabia que... Não é? Aí já tinha e continua tendo, né, aquela coisa que não sobrevive de arte, não é, que os artistas são uns perdidos, essa coisa toda. Que até hoje, né? Impressionante. Sim. E aí, mas não se opuseram, e eu vim e fiz, não é? E comecei a trabalhar muito, não é? Porque eu tinha que provar que ia conseguir, certo, né? Que ia dar certo, dar certo. É verdade. Que legal, então, que ótima história. O início aí, que lindo. A trajetória. Aí fazia de tudo. Era um período que tinha muitos bailes pelo interior, não é? E eu fazia aquelas pinturas na parede. Olha, foi um período barato. que surgiu as tintas fluorescentes que usavam com a luz negra. Eu lembro. Aí colocava a luz negra, ficava tudo... Sim, aquela loucura. E eu fazia umas pinturas psicodélicas que vinham nas capas dos... Não, isso eu não acredito. Que vinham nas capas dos discos. Jura? Olha, que punha legal. as escadas e pintava, e com isso eu ganhava a entrada para o baile e mais uma graninha ali para comprar umas coisas no baile e fui. Gente, então peraí, então eu vou até atrapalhar aqui as perguntas, como é que saiu do psicodélico para as artes sacras? O psicodélico tinha a ver com aquele período. Só aquele período ali, aquele né? período, né? Aquele período de 60 para 70. Não é? Então a moda era essa, né? Aquelas roupas horrorosas, aqueles cabelos horrorosos e essas coisas psicodélicas. A arte sacra, como eu falei, eu venho de uma família que tinha, não é, uma coisa da religião católica, né? E o pai era muito ligado à igreja, ele coordenava tudo na igreja, né? Desde a parte orçamentária, ele que fazia era o contador, né, das coisas da igreja, até a organização de festas, não é? E era uma coisa muito muito louca, não é? Porque o pai ele tinha esse caminho de arte, não é? A gente ajudou a construir, a gente enquanto comunidade ajudou a construir um salão paroquial que era um cine-teatro. Né? Tinha um palco, cadeiras e a mãe fez a cortina, né? Com aquela coisa. E aí passavam por lá, e o pai que tomava conta. Aí passava por lá aquelas companhias de teatro, de apresentações. Que legal! Aí tinham 2 projetores. Olha. E ele trabalhava direto com a Luiz Severiano Ribeiro. Olha, que legal. Então, ele recebia os catálogos, escolhia os filmes e ele que projetava. Fazia projeção também. Fazia projeção, fazia os cartazes. Aí vem o meu começo da produção de tintas, não é? Porque o que ele fazia para escrever os cartazes era papel craft, vinha com os filmes tamanho A4, não é? Fotos de estilo do filme, dos atores principais, de algumas cenas. E ele colava aquilo no craft, fazia uma tinta que é uma têmpera de caseína, que era o leite misturado com pó xadrez. Com vermelho, com azul, com... E aí já começou E aí eu comecei a fazer isso. Como é que a gente descobre? E aí, como bom italiano, né? Então eu podia assistir o filme sem pagar. Sim, não é? Mas eu tinha que contribuir. Então, era a minha função
varrer, limpar o salão, limpar as cadeiras, varrer, não é? E varria na sexta, varria no sábado, varria no domingo. E aí, por conta disso, eu via a sessão de sexta e de sábado e domingo, não é? Mas vi Catherine Deneuve com Belle de Jour, vi filme de Sophia Loren, vi os melhores. Era um período que o filme italiano era muito forte. Muito forte, não é? Então, isso, de alguma maneira, foi acrescentando coisas aí, não é? Nesse meu envolvimento com a arte. E o pai tinha uma ligação muito grande assim com essa parte cultural de arte, não é? Então você se adequou música, simplesmente, não é? Tinha um sistema de som que ligava toda a cidade, que tinha os principais avisos da igreja e se avisava quando tinha alguma morte na comunidade. E a música não é que quando começava, todo mundo sabia que alguém morreu, então já ficava quieto para ouvir. Era a abertura da Nona Sinfonia. Olha! Não é? Então... que doideira! Então, quer dizer, já mistura a arte por completo. Já vinha ali com isso, com né? tudo. E o pai, apesar de ter essa ligação muito grande na igreja, depois depois que ele faleceu, que a gente foi ver, não é, organizar os guardados, ele era afiliado ao Partido Comunista. Olha! Não é? Então, era alguém completamente fora do métier ali. Do que era uma comunidade italiana de interior. Gente, na década de 50, 60. Então, ele era fora da caixinha mesmo. Completamente. Então, por isso que eu tive esse apoio, não é, de também viajar também na cabeça, né? Exato. Que legal. Então, isso foi me construindo, não é? De uma maneira que é o que o Sérgio Fingerman fala todo o tempo, não é? Que é o que você lê, o que você ouve, o que você, não é? O que você vê, vive, você convive. Que aí você constrói esse, não é? Você vai se construindo, você vai se refazendo, não é? Reorganizando, reconstruindo cada vez. Então, esse era o destino. Que né? lindo. Adorei. Adorei saber. Eu não tinha outro caminho a seguir. Outra solução. Assim, arte era foi, isso né? definido. E aí depois eu tive... no período que eu estava na universidade, então, para sobreviver, pela manhã eu consegui, aquele período, tudo acontecia no centro, né, o centro de Vitória. Aí eu consegui um emprego, né, um estágio em uma agência de publicidade, então que eu trabalhava com a montagem de cartazes, de propaganda, de tudo isso. À tarde eu ia para o curso de arte, né? E depois voltávamos eu mais duas amigas do curso, nós voltávamos para o centro e fazíamos ilustrações para uma editora ali no edifício Martinho Lutero, que estava lançando uma enciclopédia. E nós fazíamos as ilustrações de tudo, assim, de mapas, as coisas de ciência, de matemática, que barato, de tudo. E aí depois a Garoto montou um primeiro departamento de... Chocolate Garoto, né? Chocolate Garoto, de produção de embalagens, não é? A partir de um profissional que chegou na fábrica e que tinha um curso desse na Alemanha, e eu mais um amigo da universidade, ele que me avisou disso, o Peninha, o Paulo Hernani, fomos lá, fizemos a prova lá, não é, os testes e tudo mais, fomos aprovados, e aí eu larguei essa parte da agência e tudo mais e fui para Garoto, começar na Garoto. E aí foi a minha grande escola. Olha, que lindo. Porque era um chefe com toda a característica alemã, mas, ao mesmo tempo, muito liberal. Não é? Então, sentou conosco e disse, consegui, com a presidência, vocês não vão usar
uniforme, não vão bater ponto, porque vocês são artistas. Imagina, a gente estava começando o curso de arte. Vocês são artistas e precisam ter essa ideia de liberdade. De liberdade. Que fantástico. Quando cabeça der boa. 7 horas, quando tocar a sirene, você já tem que estar aqui na sala. Né? Sim, sim. Então... E você que fez o quê? A embalagem dos bombons? A gente fazia... Primeiro a gente começou modernizando algumas coisas que não poderiam mudar, né? Como a embalagem do bombom serenata, aquela caixa amarela. Tá. Então tinha coisas que não poderiam mudar, mas poderiam ser modernizadas. Nós fizemos... foi o lançamento da barra de aquela barra de chocolate grande. Eu acho que de 100 gramas, aquela maior. Nós fizemos os projetos de embalagem para aquilo, para todos os bombons novos, para as balas, para as embalagens, fazíamos tudo. Que legal, que legal. Então a gente fazia as embalagens, as caixas e depois ainda a embalagem para a caixa de papelão. Que seria tipo aqueles que seria o armazenamento. Né? Não, a caixa de transporte. Também de transporte. Olha que barato. Então, praticamente tudo mesmo. Tudo. Então, foi um aprendizado impecável de disciplina, de arte gráfica, de arte visual como um todo, de trabalho manual, porque era um período que não se tinha computador, que não tinha nada desses recursos. Eu queria só interromper um segundinho, Sim. porque eu queria muito... ver uma... Você pode colocar o primeiro vídeo? Cortando aqui, literalmente, dessa parte para a sua arte. Você tem como descrever, depois de todo esse conhecimento, de tudo que você tem na sua vida de experiência, que com certeza daria, acho que, para uns 10 programas aqui. Vou lhe chamar novamente. Mas você descreveria... Tem como? Como descrever o que a sua arte, faço? O que... Tá. Como é que é? Como é que você sente? Como é que você assimila? Como é que você passa? Ai, gente, é tanta pergunta que eu queria fazer. Mas vamos por parte. Como você descreveria a sua arte? Primeiro, talvez o principal, eu trabalho a figura humana, é o meu elemento principal de representação. Não é? No período da universidade, as minhas aulas principais eram de desenho de figura humana, desde o desenho de anatomia artística até o desenho de modelo vivo, não é? E a pesquisa de tintas. Não é? Eu, junto com a professora Joyce, nós criamos a disciplina de produção de tintas. Então, a primeira coisa é a figura humana como representação principal. Não é? Então, a partir daí, trabalho as emoções, não é? Normalmente são figuras sempre, junto dessas emoções, nas partes psicológicas, são figuras absolutamente sozinhas, em si mesmadas, raramente ela tem outro personagem, não é? Então é ela construindo e conversando alguma coisa a partir desse mundo, do mundo dela especificamente. É uma pintura muito requintada tecnicamente, sim. não é? Há um trabalho que volta lá no período medieval e renascimento do tratamento das peles, do tratamento dos tecidos. Então, isso acaba... Eu trabalho sempre com essa parte que é do requinte e da ironia, não é? Então, na verdade, ela fala coisas que, se você ficar somente nesse primeiro impacto, de observação, encantado somente na superfície final, nessa beleza do tratamento, não é? Se você fica nisso, se você conseguir passar por isso, você chega exatamente no que está a uma armadilha ali, não é? Então, para os incautos, assim, se chega, você fica nesse primeiro maravilhamento, né, dessa contemplação técnica. Não é? Essa parte técnica é bastante importante. E aí eu vou pegar uma carona com Fernando Pessoa, não é? Que ele diz, uma das coisas que ele diz, eu sou um técnico.
mas eu sou técnico enquanto utilizo a técnica. Fora disso, eu sou um louco com todo o direito de ser louco. Fantástico. Então, isso passa muito no trabalho. Assim, é verdade, né? porque dá, além de toda uma exuberância, ao mesmo tempo, você capta, né? Sim. Capta aquela energia e fica ali. E ela tem sempre uma coisa muito dúbia, porque você olha, ela tem as figuras como um todo, normalmente são figuras femininas. Sim. Não é? Raramente eu tenho figuras masculinas. Quando apareceram, elas só apareceram como coadjuvante. Não é? Então, a figura feminina é o meu elemento principal de pesquisa e não é? De utilização, de poética. E aí você observa, ela tem um semblante sempre tranquilo, não é? Ou ela olha para o observador, ou ela olha somente para o horizonte, assim, para, sei lá, para nada, não é? Ela ultrapassa quem está ali, né? quem está olhando. Mas aí você tem aquelas roupas todas lindas, mas as mãos trazem, Sim. elas são crispadas, elas trazem uma fala meio muda, assim. Então, acho que isso vai exatamente para esse segundo, né, para esse subtexto. Entendi, entendi, realmente. Nossa, show. Estou com muita pergunta aqui, Tá bom. Ai, não sei se Tentarei vai dar fazer tempo. mais respostas mais curtas. Não, tá maravilhoso. Eu queria muito escutar tudo, Jesus. Vamos lá. O que mudou da primeira exposição para essa última agora? Tudo continuou, não é? Eu começo a fazer, eu entro na universidade como professor, eu me formo em 77 como aluno, em 78 eu já volto como professor, não é? Fiz concurso e não sei, não é? Quem teve, não é, a coragem, a audácia de me aprovar já como professor. Nossa Senhora, maravilhoso. Eu era ainda uma criança, não é? Criança que já aprendia, que já... Completamente imaturo, mas por conta disso tive que dar muito conta daquilo ali. E aí, a partir de 78, eu já comecei a expor. Não é? E aí já começou a figura humana e que continua até hoje. Sim. E mudou tudo ao mesmo tempo. Não é? Mudaram as técnicas, eu trabalhava muito mais com desenho, não é? Era um desenho ou com grafite, com bico de pena, depois a cor começou muito tímida com aquarela, né? E depois que isso na década de 80, que eu comecei no festival em 5 festivais de inverno da UFMG, aquele período que o festival era de um mês, que eu comecei essa pesquisa de tintas, aí a cor chegou de forma cada vez mais forte. Mais intensa. Não é? Então, ao mesmo tempo que ela tem uma linha de continuidade, ela tem uma mudança muito grande na conversa, no que ela passa como elemento simbólico. Ela, e principalmente agora na última produção, nessa última estou falando desde 2014, não é? Ela tem também um fundo que é político, que traz questões, não é, que são da atualidade atual, assim, não é, que aí naquela mesma coisa da ironia, não é? As figuras são técnicas maravilhosas, tecnicamente lindas, aquelas roupas lindas, mas ela traz questões que são de discussão agora e sempre bastante polêmicas. Sim. Somente as questões de gênero. Sim. E assim, essa questão, principalmente essas obras, suas últimas exposições e tudo, eu vejo literalmente você extremamente antenado 24 horas. A sua arte, ela não modifica, né, com suas técnicas, são perfeitas, mas ao mesmo tempo você insere elementos modernos numa obra sacra. Eu não sei explicar direito, mas eu vejo esse contemporâneo estando dentro da sua obra. Sim.
o tempo inteiro. Sim. Você vai se atualizando, se atualizando, se atualizando e cada vez mais e vai aprimorando. E isso tudo só enriquece e dá um glamour assim cada vez mais na sua obra. Sim. Fora todo também o estudo de pigmentos, né, que você sempre fez, como você falou, desde o início da sua adolescência, tudo estudando. A minha pergunta, voltando para um lado energético disso, você tem algum ritual, alguma coisa, justamente para poder pegar, canalizar tudo que está acontecendo de moderno e toda a sua bagagem para fazer a sua obra? E tem algum ritual que você faz para isso, para você equilibrar nisso? Tenho, sempre tive, não é? Eu tinha, no primeiro... Eu me aposentei da universidade agora muito recente, 2017. Não é? Eu fui professor de 1978 até 2017. Nossa, então, é uma vida inteira. É uma vida lá no Centro de Artes. Então, era um período muito intenso na universidade. Sim. Não é? Tanto que eu sempre me coloco muito como professor na vida do que como artista. Foi o artista que me levou, não é, a ser professor, não é, que me levou a ser pesquisador, mas o professor sempre ocupou muito, não é, essa parte. E era um período em que eu tinha meus horários, eu ficava o dia inteiro. Eu tinha meus horários que eram de aula e nos outros horários eu coordenava o núcleo de restauração, né, de bens culturais, pintura, escultura e objetos em papel. Aí, quando eu chegava no ateliê, eu tinha que me desconectar da aula, né? dessa coisa toda do dia para chegar no que era o meu trabalho. A sua essência, né? A minha essência. Então, era um período... eu sempre ouvi música erudita, não é? O ateliê o tempo todo está com Bach, com Mozart, não é? E quando não isso, dependendo da obra que eu vou fazer, aí são aquelas músicas de cortar pulso, né? Que aí eu vou ouvir Nana Caymmi, vou ouvir Chabela Vargas, que é uma mexicana maravilhosa, vou ouvir fados. Então, dependendo do caminho que vai a obra, eu tenho também a música também caminho muda. Da música. Olha que legal. Não é? Aí é um momento em que eu, não é, parava, abria um vinhozinho, uma bebida, alguma coisa, assim, um pequeno uísque, e era um período em que eu fumava cachimbo. Não é? Por um período todo eu fumei ou cachimbo ou cigarrilhas, mas fumava nesse momento. Entendi. Não é? Porque aí o cachimbo tem um ritual. Você desmonta, limpa, não é? Passa todo aquele álcool, resolve toda coisa, monta, não é? A coisa do fumo, você acende, dá uma baforada. Meditação. É um processo de meditação. De se encontrar. Não é? Enquanto isso, eu ia deixando as coisas do dia e ia chegando no ateliê. Não é? Era uma forma de você realmente se desconectar, né? E me desconectar de uma coisa e conectar na outra parte. E, ao mesmo tempo, não tinha como eu me desconectar de tudo. Não é? Aí vem tudo que eu fazia lá. Vem os elementos da disciplina de tintas, não é? E vem os elementos da restauração. E na restauração nós trabalhávamos muito, né, com a restauração de imagens religiosas, sacras, né? Da religião católica. E meu curso de restauração foi isso. Os festivais de inverno que eu fiz foram em Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei. Né? Então, foi esse meu reencontro com o sagrado já dentro de uma vertente completamente barroca. Olha, que legal. Então, quando eu chegava no ateliê, era o momento de me alimentar dessas coisas. Por isso que essa parte do sagrado, ele aparece todo o tempo. Sim. Não é? Mesmo eu trabalhando com figuras
Quase andrógenas aí. Sim, né? as andrógenas, as figuras que falam outra coisa, mas a estruturação dela é praticamente a estruturação das Madonas, assim, né? Ela tem um elemento sacralizado. Que interessante, Né? né? Então, esse ritual vem nisso, vem. assim, vem nessa forma de trabalhar uma meditação, não é? Para criar esse silêncio, criar esse período de vazio e eu me encontrar no trabalho. E aí foi sempre importante, eu sempre tive 4, 5 cavaletes ao mesmo tempo, espalhados. Então, eu trabalho 4, 5 pinturas ao mesmo tempo. Então, eu preciso desses elementos diferenciados, de figuras, de situações diferenciadas também para dependendo do dia, eu me encontro com uma ou outra daqueles personagens. Nossa, fantástico. Então, é porque você tem toda uma harmonização dentro do seu ateliê, Sim. a música, os rituais, né? A contemplação, que o seu ateliê já é um espaço Sim. mágico, né? Já é um portal para tudo ali, que é maravilhoso. Então, existe então, toda essa atmosfera que ajuda Sim. literalmente Sim, a isso essa criatividade. sempre foi importante. Eu sempre fui o silêncio. uma criatura desses rituais. Assim, né? Eu tenho rituais para várias coisas. Legal. Vamos seguir aqui, então. Como nasce uma obra sua? Vem mais da emoção, da mente ou desse ritual que a gente acabou de falar? Aí você pode colocar um vídeo também? Essa criação, ela vai ter um conjunto de elementos. Eu tenho constante uma pesquisa de referências, não é? Aí vou lá falar de novo do Sérgio Fingerman, não é? Da importância das referências. Daí vem meus elementos contemporâneos, Sim. não é? Porque ao mesmo tempo que eu tenho um início, que eu tenho um pé lá no Renascimento, do proto-renascimento medieval, o tempo todo eu tenho pesquisado os artistas contemporâneos, Exato. o que está acontecendo agora de arte, de técnica, de representação, principalmente se tratando de representações de figura humana. Então, Entendi. essa conexão é importante. Em todo momento, você tem que meio que se desconstruir para, a partir dessas referências, se reconstruir de novo, de uma nova novo olhar, forma, né? De um não novo é? olhar. Então, você tem que se deixar contaminar com essas referências e, a partir dali, o que vai surgir, não é? De acordo com o que você tem ali nos seus escuros, nos seus guardados, nas suas vivências. Então, primeiro, eu tenho essas referências, né, esses estudos, os estudos dos materiais, e eu desenho muito. Né? Eu penso a pintura a partir do desenho. A partir dos desenhos. Né? Então, eu tenho vários sketchbooks com desenhos, que me ajudam a pensar a composição, as personagens, a forma com que eles vão, não é, interagir com o público. E o tempo todo, o que nós fazemos enquanto artistas é criar armadilhas, não é? Como? Me explica isso aí que eu quero entender isso. Criar armadilhas para o espectador. Não é? O espectador vai ficar diante do teu trabalho, mas ele vai ver a partir das pistas que você deixou, que você armou. Não é? Como você trabalhou a composição, o claro-escuro, onde você trabalhou áreas com cores neutras, baixas, onde você colocou a cor mais intensa. Então, você coordena, né? Quase uma ópera, você coordena como esse olhar do outro vai chegar no teu trabalho, como ele vai percorrer. Depois, lógico, as sensações, o que ele vai
ter em termos de elementos emocionais a partir das a partir da vivência dele, sim. Mas você criou esse caminho visual caminho. dentro do quadro. Sim. Ai, gostei dessas armadilhas. Olha que dica, hein, gente? Armadilhas nos quadros. E que realmente, porque você capta o olhar mais intenso do espectador e ele vai ficar muito mais tempo observando, né, o seu quadro. Aí são os elementos de composição, né, o trabalho com a cor. Então, essa parte que você perguntou ali, a parte também do emocional, racional. Sim, não é? sim. A gente trabalha ao mesmo tempo as duas coisas. A primeira coisa é o emocional, mas depois tem que vir a parte racional para ir reorganizando isso e volta o emocional a... Isso na sua obra tem, então, a partir disso que você está me falando, tem alguma intuição, digamos assim, ou sabe? Vamos envolver, no caso, a espiritualidade, no geral. Você consegue isso captar intuitivamente, além de toda a técnica, de todo o estudo, de tudo. De repente vem e fala assim, não, a cor era amarela, mas eu vou jogar o vermelho, que vai ficar muito melhor. Uma coisa assim, mais intuitiva mesmo, né? Tem muito. Acontece muito. Isso muito. Sim, porque à medida que você arma, não é, organiza a pintura... na verdade, a partir daí, você somente corre atrás do que ela está definindo. Porque ela vai mudando o percurso, sim, né? Sim, e mesmo que eu tenha os estudos e tudo mais definido, à medida que você começa a organizar a composição, a distribuição de cores, ela vai dizendo mais ou menos para você dizendo. E acaba sendo intuitivo mesmo, sim, então, né? Completamente intuitivo. Por isso que precisa dessa relação de emoção e razão. Sim. Então, num tempo, você trabalha de forma intuitiva. Vai. Eu distribuo no ateliê sempre, né, a hora que eu desço, já pela manhã, né, eu já coloco o que eu estou a fazer ali na frente. Então, a primeira coisa, eu acendo a iluminação de lá do ateliê. Eu vou tomar meu café, né, e elas estão dispostas ali. Então, é o momento agora racional. Sim. Aí eu estou como observador, não como um artista que está produzindo. Eu estou como observador, observando como está o equilíbrio de cores, como está o claro-escuro, como está... Aí é a parte racional. Sim. Então, quando eu volto a trabalhar, aí tem que ser a parte intuitiva mesmo, emotiva e intuitiva. Senão fica uma coisa totalmente fria. Sim. Por isso que a gente percebe essa emoção que você colocou no quadro, né? A alegria, tudo aquilo que você colocou na pintura, a gente acaba absorvendo. Então, é só em olhar mesmo, a gente já sente. Sim. Já sente a atenção, tudo que foi jogado ali, colocado, né? O carinho, o amor pela arte, né? Sim. Cada traço é espetacular. Gente, é espetacular. Mais uma pergunta. Você acredita que a arte pode curar? Acredito. Acredito que pode. Curar a gente também, como artista. Você pode curar porque você trabalha com essa parte da sensibilidade, não é? A arte toca a alma. Então, se você consegue organizar a alma um pouquinho ali, não é? Você começa a ter uma transformação. E ela ajuda a curar, transformar as pessoas, não é? Então, desde Dona Anísio da Silveira, não é? Que vem a partir daí depois os cursos de arte-terapia. Sim. Não é? Sim. Então, é uma cura pelo viés da arte. É a arte, seja musicoterapia ou as artes visuais, mas é o processo artístico trabalhando nessa cura. Então, acho que ele faz uma autocura com o artista, porque você está trabalhando com, tentando reorganizar o emocional. O Sérgio Ferro, que é um artista que eu gosto muito, ele fala sempre da necessidade de você